Shalom Adonai, graça e paz. Vamos aqui em rápidas palavras falar, dando continuidade à história de Esther. Esther parte 2. Então, você já sabe que Esther, desde criança, foi criado pelo seu primo Mordecai, né? E Esther, ela ganha o concurso de mulheres, beleza, mulheres virgens, formosas. O rei estava precisando de uma substituta, porque a sua ex-esposa Vasti contrariou a vontade dele. Então Esther, ela assumiu o lugar de Vasti. Então o que acontece? Ela agora era rainha do rei Assuero. Mordecai, tio, melhor dizendo, primo de Esther, ficava ali à porta do rei. Estava todos os dias. Sabia de todos os fatos que aconteciam entre o povo, né? Então Mordecai, ele soube que 2 eunucos do rei, os da guarda da porta, né? Nome deles era Bigtan e Teres, estavam tramando a morte do rei. Mordecai, sabendo disso, foi falar com Esther, né? E Esther contou para o rei investigou os fatos, viu que era verdade e mandou esses caras, para a forca, né? Ambos foram enforcados. Isso aí, até agora, até esse momento, depois desse momento, alguns dias depois, nada foi feito com Mordecai, ou seja, ele não recebeu nenhuma recompensa, nenhum elogio por parte do rei. Ficou só anotado nos livros dos feitos do rei. É um livro que todo rei tinha, tudo que se acontecia diante ou com o rei ou contra o rei era anotado nesse livro, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Voltando à história de Mordecai, que foi odiado por Amã. Amã, no capítulo 3 de Esther, foi um homem separado para ser o primeiro-ministro do reinado de Assuero. Um homem que queria ser respeitado. O rei o exaltou, o rei lhe pôs o trono acima de todos os príncipes, ou seja, era o primeiro-ministro praticamente, que haviam outros ministros, então o rei colocou ele acima, né? E todos os servos do rei, todos os homens que estavam ali, quando Naamã passava no seu cavalo, as pessoas se inclinavam, né? Os servos se inclinavam, né? Mas tinha um que não se inclinava, e quem era? O Mordecai, o tio de Esther. De novo errei, o primo de Esther. O que acontece? Isso deixou o Amã indignado. Deixou ele indignado, né? E o que ele planeja? Ele planeja em visitar o rei e pedir ao rei a cabeça desse Mardoqueu. Depois, né? Depois ele vai visitar o rei. Mas antes disso, ele procura saber quem é esse Mardoqueu. Eu falo Mardoqueu porque em outras Bíblias está Mardoqueu. Na minha Bíblia está Mordecai. É o mesmo. Mordecai. O que acontece? Ele fica sabendo, né? Os servos que se inclinavam diante de Amã falam, tem um camarada aí que ele não se inclina diante de ti, não. Tu passa, ele continua. E ele viu que realmente era assim, né? Isso fez com que ele odiasse o Mordecai. Procurou saber sobre a vida de Mordecai, perguntou quem é esse cara. Esse cara ele é judeu. Judeu, então eu vou providenciar a morte dele, a forca dele. E não só ele, mas de todo o seu povo. Agora, o rei me colocou aqui como né? Me deu até o anel dele para eu fazer e desfazer as coisas. Eu sou o primeiro-ministro desse governo. Então, após isso, ter falado isso com os servos do rei, o Amã vai lá, vai almoçar com o rei e começa a dizer assim: ei, eu queria te contar um negócio. Olha, existe espalhado aí, disperso aí entre o povo aí, em todas as suas províncias, rei, um povo que não obedece às suas leis. Não adianta você fazer leis que eles não vão obedecer.
né? Então, eu peço a aniquilação desse povo. Destrua esse povo. O que o rei disse para ele? Olha só. Amã, você tem aqui o meu anel, né? Você tem aqui a minha autorização, né? O que você fizer está feito. Faça o que for melhor, né, do teu agrado. Faça do que for melhor do teu agrado. Rapaz, olha, e ele tinha até falado, o Amã era tão malandrinho, que ele falou assim, olha, eu ainda, se o Senhor me permitir isso, fazer esse decreto para matar todos os judeus, né, e eu vou dar o carimbo lá com o seu anel nesse decreto, e ainda eu pesarei 10.000 talentos de prata para entrarem nos tesouros do rei. Tentou aí, persuadir ao rei, né, até oferecendo, né, riquezas. Tudo bem, o decreto foi feito, foi espalhado o decreto em todas as províncias, aquela província mais distante. Imagina um judeu levantando de manhã cedo com essa notícia, que havia um decreto para matar todos os judeus. Que desespero causou, né? Mulheres, crianças, idosos, decreto de morte para eles. Então, o rei decreta a morte dos judeus. O que aconteceu foi trágico. Alguns, creio eu, que devem ter sido mortos, melhor dizendo. E o rei e Naamã simplesmente assentaram a beber e a comer, mas a cidade de Suzã estavam perplexa. E isso não é diferente nos dias de hoje. Os poderosos sentam para comer lagosta, beber vinho, enquanto o povo sofre, enquanto existem milhões de desempregados, enquanto existem pessoas sofrendo, que não têm como alimentar a sua família. Estamos vivendo também dias quase semelhantes. Acontece que Mordecai, quando soube da notícia, se vestiu de saco e cinza, que era uma prática comum do judeu revoltado, triste. E diante da porta do rei, não podia ficar assim. As pessoas falavam, você não pode ficar assim, desse jeito, vestido, maltrapilho desse jeito. E ele reclamando, pediu para que a rainha Esther viesse até ele. Ela veio e ele contou tudo o que tinha acontecido. Olha, o rei fez um decreto, Naamã está junto, Amã é o nome do pilantra, está junto, e só porque eu não me inclinei diante dele, ele desejou me matar, e é com isso matar todos os judeus, inclusive você, Esther. Porque ele não sabe, o rei não sabe que você é judia. E Esther disse, olha, eu não posso chegar para o rei e falar isso, porque se eu entrar no pátio, a lei fala que se alguém entrar sem permissão, é morto. A pessoa é morta. Mas eu vou entrar. Se eu morrer, morri. Se eu perecer, pereci. Orem por mim, jejuem durante 3 dias. Fiquem sem comer e sem beber e orem por mim, que eu vou falar com o rei. E quando ela se vestiu, quando ela entrou no pátio, ela olhou o rei sentado no trono. E ela tinha falado, se o rei levantar o cetro, ele está me autorizando a ir falar com ele, mas se ele não levantar, eu poderia ser morta. Mas eu vou arriscar pelo meu povo, por mim e pelo meu povo. E quando ela foi ao pátio e viu o rei sentado no trono, o rei levantou o cetro de ouro e permaneceu com ele levantado. Significava dizer que
Ele estava querendo que ela se aproximasse para pedir o que ela queria. Então ela foi andando, tocou no cetro, e o rei: o que você quer, minha filha? O que você deseja, minha filha? Pede-me, e até a metade do reino te será dado. Até a metade do reino te será dado. Né? E o rei, ele, depois que viu a rainha, ele mandou ela entrar. Ela tocou na ponta do cetro e fez para ela essa pergunta: que o que tens? O que está acontecendo contigo? Qual é a tua petição? Até a metade do reino te se dará. Respondeu Ester: se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Ela foi lá para dizer para o rei que estava queria preparar um banquete, cujos convidados seria o rei e Amã. Então nós estamos aqui terminando essa segunda parte do livro de Ester. E vem umas coisas por aí, tá? Tem muita coisa para se falar ainda, mas vou ficar por aqui. Meus vídeos são curtos, para que não canse você, para que você não pare de assistir assim sem ter ouvido direito a mensagem. Chegou diante do rei e fez a sua petição. Qual era a petição? Ela usou uma estratégia. Ela não chegou logo e foi falando: ó, tá acontecendo isso, amanhã quero um jantar entre nós. Eu, você e Amã, seu primeiro-ministro. Tá ok? Fica na paz, até a próxima.